Eu trabalho com o método de memorização há pelo menos 22 anos, né? O ano que vem a gente vai para 23 anos trabalhando com isso. E como é que tudo começou, tá? A memória, a boa memória não é uma condição genética. A pessoa não nasce com uma boa memória, tá? Se ela nascer com uma boa memória, aquelas pessoas que não conseguem esquecer de absolutamente nada, tá? Isso é caso clínico, isso é disfunção cerebral. Então, a memória nossa, ela é movida por um fator que os concurseiros conhecem bem, que é a motivação. Quando você está motivado, quando você está interessado, a memória funciona bem, tá? Um outro fator é quando você utiliza ferramentas, técnicas de aprendizagem de memorização. E lá atrás, quando eu estava na faculdade, eu tinha uma grande dificuldade em memorizar as coisas. Eu assistia uma aula, terminava a aula, não lembrava de absolutamente nada. Tá? Lia um texto, lia uma apostila, terminava a leitura, cadê aquele material? Tinha desaparecido da minha memória. Isso me frustrava, porque eu estudava em uma universidade privada e eu tinha que pagar. E chegava no final do mês, e acho que isso me ajuda muito, que eu sou um pouco introvertido, e eu olhava para dentro, buscava aquele conhecimento e nada. Aí a gente ia lá pagar o boleto da faculdade e falava: caramba, eu estou pagando por um conhecimento que eu não estou fixando. Né? Quer dizer, eu fiquei um mês viajando, um mês pegando ônibus, um mês estudando e esse conhecimento não está na minha memória. Isso me fez começar a olhar para a minha memória, tá, com um pouco mais de cuidado. Aí, nesse meio termo, um amigo me deu de presente um remédio para a memória. Tá? Esse remédio para a memória era um livro sobre técnicas de memorização de um americano, e esse livro trazia técnicas para demonstrações de memória. Então, esse americano é Harry Lorayne. Na década de 70, ele dava shows de memorização nos Estados Unidos. E nesse livro ele ensinava todas as técnicas para memorizar baralho, para memorizar data, para memorizar nomes de pessoas. E eu achei muito legal aquilo, eu comecei a experimentar aquelas técnicas do livro e eu falei, pô, isso funciona. Né? Quer dizer, não existe uma memória ruim. O que existe é uma pessoa que não sabe como usar a memória. Né? E aí foi aonde eu comecei a melhorar a minha memória, porém, tinha um problema ali. Tá? Tudo que ensinava naquele livro não se aplicava aos estudos. Tá? Então, qual foi a minha jogada nesse ponto? Eu comecei a pegar aquelas diretrizes de memorização e adaptar para textos. Na época eu me graduei em computação, né? Então eram textos, eram ciências exatas, era linguagem lógica de programação. Então eu passei a adaptar as técnicas de memorização para esse tipo de conteúdo. Tá? E começou a dar certo, comecei a melhorar o meu desempenho acadêmico, ou seja, aí passou a valer a pena, porque eu pagava a faculdade, só que o conhecimento estava em mim. Tanto é que depois que eu me formei, eu virei professor de computação. Comecei a dar aula também numa outra faculdade. Então, quer dizer, já tinha um conhecimento, comecei a ensinar as outras pessoas, e isso fez com que as pessoas se interessassem em querer aprender memorização. Foi aonde eu criei um método de memorização chamado Estudo Memorização, que hoje é famoso no Brasil inteiro. Eu não gosto muito dessa metáfora, tá? Que o pessoal diz assim que a memória é um músculo que você tem que treinar, tá? A memória humana, ela é uma função altamente sofisticada, ela é uma função nobre da mente humana, não é nem do cérebro humano, da mente humana. Tá? E aí quando alguém diz assim, a memória é um músculo que tem que exercitar. Eu não gosto dessa metáfora porque ela reduz a memória a um músculo, né? Um pedaço de carne. E na verdade nós somos a nossa memória, quer dizer, você é a sua memória, você é o conjunto de tudo que você assimilou ao longo da sua vida. Isso é muito importante para quem estuda entender isso, tá? Você nasce com um sofisticado sistema atencional, tá? Que são os seus cinco sentidos, um cérebro saudável e capaz de processar informações com uma qualidade, com uma velocidade impressionante, tá?
Porém, muitas pessoas não utilizam essa capacidade como poderiam utilizar, tá? Elas passam a vida, muitas vezes, estudando como? Sem motivação, porque acha que estudar é ruim, estudar é um peso. Eu vejo isso acontecer muito com as crianças, né? Para muitas crianças, estudar é um castigo. Os pais dizem, olha, vai estudar porque você... Então, o que acontece? Esse sofisticado software que você tem, tá? Esse banco de dados que você recebeu, que é a memória, tá? Ela fica desestimulada, ela fica em desuso.